Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. E depois nós vamos ler Apocalipse capítulo 4. E o tema desta mensagem é o paradoxo da santidade. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha um terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Toma o seu assento. Meus queridos irmãos, ao meditar nesses dias, nesse texto, entre uma pregação e outra, um senso de temor encheu o meu coração, e o Espírito Santo me impulsionou a estar partilhando com vocês hoje, a minha igreja, a minha família, este assunto tão sério que é o atributo da santidade de Deus. Eu tenho um objetivo muito claro hoje aqui, de nós termos um vislumbre do que é essa santidade de Deus. Em consequência disso, isso venha produzir no nosso coração arrependimento para aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus, mas também uma profundidade, um arrependimento àqueles que já são hoje aqui cristãos, mas também de nós nos submetermos ao Espírito Santo, para que Ele nos mostre os ajustes que nós precisamos fazer nas nossas vidas. A W. Tozer, alguns anos atrás, ele escreveu que a coisa mais importante a seu respeito é o que vem à sua mente quando você pensa
acerca de Deus. É o conhecimento que você tem de Deus que define todas as coisas a seu respeito. É o conhecimento que nós temos de Deus que vai definir todas as coisas ao nosso respeito. É o conhecimento de Deus que vai determinar o que nós pensamos, que vai determinar como nós vivemos. É o conhecimento de Deus que vai determinar como nós adoramos, aquilo que nós cremos, como que nós vamos servir. É o conhecimento que nós temos de Deus que vai determinar como nós respondemos às nossas tribulações e até mesmo como nós vamos morrer. O mesmo caminho que nós andamos, o caminho do conhecimento de Deus, é aí que vai caminhar o restante das nossas vidas. Um autoconhecimento de Deus nos levará a uma vida santa, a uma vida grandiosa no seu propósito. Uma visão correta de Deus nos levará a termos um culto transcendente e ter poder no nosso serviço cristão. Mas uma união ou uma visão, uma compreensão errada acerca de Deus nos levará a termos uma vida cheia de erros e de percalços. Todas as coisas na sua vida estão conectadas a esse conhecimento que nós temos de Deus. E o aspecto mais importante acerca de Deus é ter o conhecimento da sua perfeita santidade. O Salmos 99, versículo 9 declara: exaltai o nosso Deus, prostrai-vos ante ao seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Então, tudo que nós precisamos fazer é pensar corretamente acerca de Deus. No entanto, meus irmãos, há duas leis da alma que lutam contra esse conhecimento do que Deus é e como chegar esse conhecimento ao nosso coração. Primeiro, nós pensamos que Deus, Ele se parece conosco. O fato é que todos nós aqui, e o Freud já dizia isso há muito tempo atrás, nós temos a tendência de formar conceitos a respeito de Deus. Nós criamos com frequência um Deus que é simplesmente a projeção de um Deus que nós gostaríamos que existisse. Assim aconteceu com os gregos, assim aconteceu com os povos bárbaros. Um Deus que é moralmente neutro e que não interfere na minha vida. Um Deus que é moralmente neutro e que não me diz de uma forma clara a forma ou o jeito certo de nós vivermos. A segunda lei que luta contra esse conhecimento de Deus chegar ao nosso coração é que nós nos recusamos a olhar para Deus. Quando Deus ele se revela a nós o que Ele realmente é, nós temos essa tendência no nosso coração de suprimir ou de reprimir aquilo que nos foi revelado. Por quê, pastor Márcio? Porque nós não conseguimos lidar com o que nós descobrimos acerca de Deus que nos é revelado na palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz o seguinte: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E esta, meus queridos irmãos, foi a experiência de Isaías. Ele teve uma visão de Deus, ele teve uma visão da santidade de Deus. O texto diz que o seu corpo ele tremeu e ele gritou o seguinte: ai de mim, eu estou perdido. O meu corpo vai ser consumido pelo fogo da santidade de Deus. Veja que ao longo das Escrituras, Deus revela várias dimensões do seu caráter, que nós chamamos de atributos de Deus, como a autoexistência, a onipotência, a onipresença, a onisciência, a sabedoria, a fidelidade, a bondade, a justiça, a ira, a misericórdia, o amor, a soberania, muitos outros atributos
do caráter de Deus estão na Bíblia Sagrada. Mas o atributo mais marcante, o atributo mais abrangente que Deus se revela é a sua santidade. Deus, Ele é santo na sua própria essência. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 3, eu vou ler novamente, diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada uma tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, diuturnamente, desde os tempos eternos: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Do começo até o fim dos tempos, continua a subir este cântico entoado por milhões e milhões de seres celestiais. E eles estão dizendo: não, amor, amor, amor. Eles não estão dizendo justiça, justiça, justiça. Eles não estão dizendo fidelidade, fidelidade, fidelidade. Eles não estão dizendo verdade, verdade, verdade. Mas eles estão dizendo o seguinte: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. O encontro, meus irmãos, com Deus vivo, em sua santidade, é uma experiência profundamente assustadora. É bom a gente tomar cuidado quando a gente disser o seguinte: olha, eu vi Deus face a face. É bom a gente tomar cuidado com essa expressão, porque a experiência de ver a Deus é uma experiência profundamente assustadora. Karl Barth, ele disse certa vez que a religião não é fruto da busca do ser humano por Deus, mas produto da nossa repressão ao trauma causado pela santidade de Deus. Então a religião não é produto da busca do ser humano a Deus, mas pela repressão que ele tem no coração de um trauma causado pela santidade de Deus. Foi assim com Adão, quando ele peca e ele vê a santidade de Deus. A Bíblia diz que Adão ele se escondeu, e a humanidade continua se escondendo de Deus através dos séculos. Mas por que Deus, ou porque a santidade de Deus representa uma ameaça tão grande para nós? Primeiro, porque o significado de ser santo é separação. Deus é totalmente outro. A gente precisa saber. Deus não é o nosso igual. Quando nós chamamos de Senhor, esse Senhor precisa ficar bem claro que não é o Senhor, seu patrão, não é o Senhor, a pessoa mais velha. Deus, ele é totalmente outro. Deus é inteiramente diferente de tudo aquilo que você possa pensar, de tudo aquilo que existe no universo. Deus, ele é totalmente diferente. Nas palavras de Isaías, Deus, ele é alto e exaltado. E isso, meus queridos irmãos, vai constituir uma ameaça à nossa autonomia. Isso vai constituir uma ameaça à nossa autoridade. Segundo, ser santo tem a ver com a ideia de pureza. O fato de Deus ter pureza, ter perfeição, pureza absoluta, constitui uma ameaça à nossa integridade moral. O fato de Deus ser santo e estar separado nos revela que entre Ele e nós há uma distância infinita. Não dá para falar o cara lá de cima. Não dá para falar. Não cabe no contexto bíblico estas expressões de profundo mau gosto e desrespeito. Os judeus, eles eram tão zelosos que eles sequer pronunciavam o nome de Jeová.
interessante, porque a primeira reação de Isaías diante de Deus é uma reação de terror. E ele diz o seguinte: ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros. E eu preciso lembrar aos irmãos o contexto que se dá isso aqui, porque ele foi ao templo com uma disposição no coração diferente naquele dia, porque ele já era profeta, mas foi só nesse dia, nesse ano que morreu o rei Uzias, que a disposição do coração dele mudou. A coisa se tornou séria, porque havia uma crise agora no reino. O rei morreu, um rei que começou a governar com 16 anos de idade, e que governou por 52 anos em Israel. Foi um rei que fez boas coisas, mas esse rei, um dia ele permitiu que o orgulho entrasse no seu coração, e entrando o orgulho, ele vai fazer uma coisa que não era para ele poder fazer. Quem entrava no templo, quem fazia o sacrifício, era o sacerdote, mas o rei, ele entrou o orgulho, e ele quis fazer aquilo que era para o sacerdote fazer, e a Bíblia nos diz que ele ficou leproso, e ele veio a morrer. Quando Isaías entra no templo, ele entra no templo com esse fato no seu coração, de um rei que o orgulho entrou, e ele foi fazer uma coisa que era para sacerdote fazer, que era para o sumo sacerdote fazer. A reação de Abacuque, a reação de Isaías foi: ai de mim, eu estou perdido. Jó teve a mesma reação, quando ele fala com Deus, e ele diz o seguinte: eu sou indigno. Abacuque, no capítulo 3:16 do seu livro, ele diz o seguinte: eu ouvi isso, e o meu íntimo se estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas, elas vacilaram, quando eu ouvi aquilo que Deus, ele falava comigo. Profeta Ezequiel, Deus também fala com ele, Deus dá uma visão para o profeta, e a palavra de Deus nos diz, meus queridos irmãos, no capítulo 3, do livro do Ezequiel, de que ele ficou por 7 dias, pasmado, atônito, abobalhado, por causa da visão que ele teve da parte de Deus. Então as coisas de Deus não são assim tão simples como nós pensamos. Não dá para brincar, não dá para cair no chão e falar que teve um encontro com Deus e de repente a pessoa se levanta, vai embora e depois vai pensar se ele vai voltar na igreja. Porque quem ouve Deus falar, que tem essa experiência tão assustadora, a vida é mudada radicalmente. Na presença de um Deus santo, os seres humanos sentem um abismo que separa eles de Deus. O encontro com Deus santo e vivo esmaga os mitos da autonomia que nós temos. O encontro com esse Deus santo e vivo esmaga os mitos dessa autoridade final que a gente tem na vida, da gente achar que a gente pode ser senhor da nossa própria vida. Na presença de Deus, nós não passamos de pó, nós não passamos de cinza, por mais que os livros de autoajuda te digam que você é alguma coisa e que você precisa melhorar a sua autoestima. O fato de Deus ser santo e absolutamente puro é que Ele não tolera qualquer tipo de impureza. A reação de Isaías, a autorrevelação de Deus, aquilo que Deus está se revelando para ele, é uma reação esperada, quando ele diz o seguinte: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de impuros lábios. Isaías, quando ele vê essa santidade de Deus, ele confessa com a boca o que estava no seu coração.
E o que estava no coração de Isaías era pecado. E nós, meus queridos irmãos, muitas das vezes desprezamos esse atributo de Deus, porque nós queremos sentir que nós somos pessoas boas. Mas na presença desta pureza absoluta, toda a nossa excelência moral é rasa, é palha, é justiça, como trapos de imundícia, que nos diz o profeta Isaías. Greg Ogden, ele disse que a adoração nossa autêntica é um assombro diante de um Deus que é totalmente outro. Então, quando nós vamos adorar, a adoração autêntica, a gente chega diante desse Deus com um assombro no coração, diante desse Deus que é totalmente outro. Nós chegamos diante deste Deus com vergonha, diante daquele que é absolutamente puro. É preciso que a gente saiba disso, porque o seu conhecimento de Deus vai definir aquilo que você é, vai definir a forma com que você vai andar, vai definir toda a sua vida. Mas seria muito triste se eu terminasse agora e concluísse, se eu não te falasse de uma outra coisa, bem mais alegre, para todos nós que estamos aí com os olhos arregalados, ouvindo aquilo que eu falei até agora. Mas por que nós ousamos chamar a este Deus de Abba Pai? Por que que o pastor Gilmar começou orando aqui e ele falou assim: Paizinho, meu amigo Espírito Santo? Por que que nós ousamos orar e dizer Pai Nosso? Então aqui, meus irmãos, está esse paradoxo da santidade, que é essa maravilhosa graça de Deus às nossas vidas. Apesar desse terror que Isaías sentiu na presença de Deus, ele desejou estar ali. Ele diz, ai de mim, ele grita, mas ele não foge dali. Talvez soubesse que não poderia fugir da presença de Deus, como diz o salmista. Ou talvez existisse algo a respeito de Deus, na sua santidade, de que fosse irresistível para Isaías. Isaías, ele sente que é insignificante, ele sente que ele é um pecador, mas ele deseja cantar com os exércitos celestiais: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas como é que pode ser isso, pastor Márcio? E aí, meus queridos irmãos, nós vamos conhecer o coração de Deus, quando Isaías escreve no versículo 6 e no versículo 7, Isaías diz o seguinte: e com ela, versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. A tensão de Isaías, ela é eliminada pela graça de Deus. Tão logo Isaías reconhece o seu pecado, o céu, ele se apressa por meio da oferta de um sacrifício. O dilema de Isaías, o nosso dilema como pecadores, é a expiação. Na cruz, a Bíblia diz que o próprio Deus produz esse remédio final para o pecado. O paradoxo da santidade é a graça, mas essa graça, ela não vem barata, porque doeu a Isaías ser tocado, com um ferro quente na sua língua, para ser purificado. Essa graça não é barata, porque o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele foi morto na cruz do Calvário pelos nossos pecados. É por isso, meus queridos irmãos, que hoje nós podemos dizer Abba Pai. E essa expressão no original é como uma criança de colo, quando chama o seu pai e fala assim: papá. Nós podemos chegar diante de Deus e falar: Abba Pai, Pai nosso, Paizinho. Dizer: Espírito Santo, meu amigo.
porque hoje nós nos refugiamos dessa assombrosa santidade de Deus nas feridas de Cristo Jesus. Não existe conflito entre a santidade e o amor de Deus, porque o amor de Deus, Ele deseja que nós conheçamos a sua santidade, mas que nós nos debruçamos no colo de Cristo Jesus, por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Amém. É por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, nos escreve: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Qualquer pessoa que se arrependeu dos seus pecados, independente daquilo que ele fez ou daquilo que ele é, e se ele confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: meu filho, você pode entrar agora no Santo dos Santos, na presença desse Deus absolutamente puro, na presença desse Deus totalmente outro, por causa do sangue de Cristo Jesus. Por que essa santidade não nos consome a nós pecadores? Por causa do sangue de Cristo Jesus. Nós nos escondemos nas feridas de Cristo Jesus. E eu queria estar concluindo, fazendo uma conexão do que nós vimos até agora com a mulher samaritana, cujo encontro com o Senhor Jesus nós lemos aqui no início desse culto. E eu queria chamar a sua atenção que a mulher samaritana, ela tinha, como muitos de nós aqui, um conceito errado sobre Deus. E a gente vê Jesus falando o seguinte: olha, você adora aquilo que você não conhece, nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Ela tinha um conceito errado sobre Deus, que o concebia como moralmente neutro, e que se satisfazia com uma adoração conveniente a um tempo e a um lugar. O conceito que ela tinha era o seguinte, contextualizando: eu adoro a Deus no domingo à noite na AD, o restante da vida eu tenho autonomia, eu me basto, eu escolho o caminho. Esse era o conceito que ela tinha de Deus, um Deus moralmente neutro, que não interfere na vida, e que para Ele se satisfaz com um momento na semana, com o tempo e com o lugar. Porque a pergunta que ela faz para Jesus é o seguinte: onde é o lugar da adoração? Em Jerusalém ou nos montes onde os nossos pais disseram que era para adorar? Quando Jesus diz para aquela mulher para trazer o seu marido, que já era o sexto marido, Jesus ressalta que Deus não é moralmente neutro ante aos nossos atos, e que esse chamado para que o seu marido viesse até a sua presença era para que ela integrasse a vida, para que ela trazer as claras, as cavernas escuras, que às vezes nós queremos manter e alinhar essas cavernas escuras, aquilo que as pessoas não sabem, com a santidade de Deus. Quando Jesus, Ele declara que a hora vem, e já é, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, Ele enfatiza que não é adoração a Deus sem arrependimento, e sem que o Espírito Santo habite no nosso coração e nos revele quem Deus é e quem nós somos diante de Deus. Ouça o que eu vou te falar, e eu falo isso com muito temor, mas também com muito amor, de alguém que foi colocado aqui por Deus para te ensinar a palavra e fazer com que você seja um habitante do céu. Ouça o que eu vou te dizer.
Quando nós mentimos, quando nós participamos de determinados atos, ou praticamos determinados atos, que não pode ser integrado à vida, que não pode ser dito em público, nós insultamos a santidade de Deus, e nós agimos contra a graça de Deus. Quando nós vivemos intencionalmente a hipocrisia na vida, ou a hipocrisia na igreja, às vezes trabalhando com as coisas sagradas, sem qualquer temor, como Hofni e Finéias, sacerdotes, filho do sumo sacerdote Eli, em que não tinham um mínimo de temor com as coisas sagradas, nós demonstramos que ainda nós não conhecemos a Deus, e nós trilhamos para um futuro em que a graça, ela dará lugar à ira. Quando nós pecamos em oculto, e pensamos como as pessoas no tempo do profeta Isaías, o Senhor ele não faz nem bem e nem mal, nós insultamos a santidade de Deus, e nós escrevemos com a nossa própria mão a sentença de morte eterna para a nossa vida. Pastor, lá fora está um caos. Lá fora as pessoas blasfemam. E eu estava em Juiz de Fora e num prédio ao lado tinha uma quadra. E me comoveu por dentro quando os jovens jogavam bola. E de repente eles soltaram daqueles palavrões. E junto com um palavrão veio a expressão, aleluia, Senhor. Meu coração se comove ao assistir ou ver os filmes de Hollywood, quando não tem o mínimo de temor de colocar filho matando o pai, ou de colocar crianças de 12, de 13 anos, em cada frase, em cada 4 palavras, 2 são palavrões. Pastor, por que ainda não veio um juízo? Por quê? Porque nós estamos ainda na dispensação da graça. Porque esse amor de Deus e o Espírito Santo ainda tenta convencer aqueles que estão na ignorância, para que possam rever a trajetória do seu caminho e possam se voltar para Deus, desse Deus que é santo, desse Deus que é puro, e que quer, e é tão possível, que também a gente seja santo. Hoje é um dia de arrependimento. Hoje é um dia de quebrantamento. Hoje é um dia de confissão. Hoje é um dia de nós sermos tocados pelo perdão e pela purificação deste Deus que é santo. Pois o Cordeiro de Deus, ele foi morto na cruz do Calvário, para que aquele que está longe, hoje, ele possa estar perto. Para aquele que estava vivendo em trevas, hoje, ele possa andar na luz. Para aqueles que não tinham mais sentido a vida, hoje eles possam encontrar um propósito na vida. Para aqueles que estavam tão longe, como eu e como você, hoje a gente pudesse estar pertinho de Deus. Eu queria chamar uma pessoa aqui que é mais alto do que eu. Tem alguém aqui mais alto que eu? Tem alguém? O Kiko, está aí o Kiko? Não, o Sérgio não é mais alto que eu não. Sebastião é mais alto? Não, Sebastião. Amém. Vem cá, vai. Opa, Manel, vem cá, Manel. Manel maior aqui.
Vem cá em cima. Cristo morreu na cruz do Calvário, para que nós que estávamos longe, pudéssemos estar perto. Mas não só perto, como eu estou agora falando com Ele, ou perto do coração, mas bem pertinho. Como se eu pudesse, dá licença, colocar o meu ouvido no coração do Pai e ouvir as batidas do seu coração. Como se eu pudesse sentir a tristeza por aqueles que o ouviram, mas que o rejeitaram. Mas também de ouvir a sua alegria daqueles que ouviram e que entregaram a sua vida a Cristo Jesus. E que colocaram diante de Deus esse propósito de ser santo, de ser fiel a Deus. Eu queria estar orando por você, que você nunca se esqueça disso. Quando você chegar diante desse Deus que é santo, e a gente chega com ousadia por causa de Cristo Jesus, que a gente chega com esse assombro desse Deus que é inteiramente outro, totalmente outro. Que a gente chegue com essa vergonha desse Deus que é absolutamente puro, mas que a gente chega com expressão de graça, de louvor, de gratidão, porque pela sua morte nós hoje podemos chamar esse Deus de Abba, Pai.